Olá, vamos iniciar o nosso cachepô de Páscoa, que é o coelhinho de Páscoa cachepô para pôr bombom, enfim, né? Então vamos fazer esse coelhinho. Vamos precisar aqui do fio, aqui no caso eu tô usando o fio Fisher 25 milímetros. No próprio fio, no rótulo, vem descrito qual é a agulha a ser usada, tá? Todas as linhas têm essa informação. Então, aqui é de 5 a 8 milímetros a agulha para usar nesse fio. Eu, no caso, tô usando uma agulha de 5 milímetros, tá? Fio Fisher, 25 milímetros a espessura. Esse fio tem menos milímetros também, tá? Tem outros que são mais finos. Esse aqui é 25 milímetros. Vou precisar aí do olhinho, para quem quiser colocar, tá? Eu comprei aqui na Marlene Aviamentos, na 25 de março, uma cola. E o pomponzinho, que pode ser um algodão, tá? Mas esse pomponzinho também compra pronto. Nós vamos iniciar o nosso trabalho pela base do cachepô, tá? Então, nós vamos iniciar aqui pela base. Nesse caso, eu fiz o ponto baixo, não fiz o ponto baixo centrado. Eu acho esse mais fácil para ensinar para iniciante, tá? Mas também existe o ponto baixo centrado, que ele vai ficar assim, mais fechado. Nós vamos fazer com o ponto baixo, que também dá super certo, sem ser o ponto baixo centrado. Então, vamos iniciar o nosso anel mágico, que é o círculo que a gente vai trabalhar dentro da nossa base. Então, vou pegar o fio, vou deixar ele um pouquinho mais para baixo do meu dedo, ó, porque a gente vai trabalhar esse fio para puxar, para abrir e para fechar o anel mágico. Vou dar uma volta na palma da minha mão, formando um X, ó. Formei um X aqui, peguei o fio, formei um X. Aqui, virei a linha e prendi com o dedinho, ó. Então, ele vai ficar assim. Com o dedão eu seguro essa, viro e seguro com o dedinho. Vou pegar a agulha, vou pegar esse fio aqui e vou puxar. Vou dar uma volta na agulha em direção à linha que iremos trabalhar, que é essa linha aqui, ó, que ela vem do novelo. Vou laçar essa linha e vou puxar por dentro dessas duas alcinhas, formando aí o primeiro ponto do anel mágico, ó. Esse fio é que a gente vai trabalhar para puxar, para abrir, para fechar, tá? Esse é o anel mágico. Vou apoiar o fio usando esta forma, passa por cima do dedo anelar, por baixo do dedo do meio, por cima do dedo indicador. Com o dedo do meio e o dedão, eu vou segurar o anel mágico. Com o dedo indicador, eu vou trabalhar a linha, tá? Deixando ela esticadinha pra gente trabalhar aqui dentro do anel mágico. Então, vou iniciar. Esse aqui é o primeiro ponto. Eu preciso ter 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, esse é o primeiro. Vamos fazer o segundo. Introduziu a agulha dentro do anel mágico, laçou o fio, puxou, vai ficar 2 alças na agulha. Lacei o fio de novo, passei por dentro dessas 2 alças, formando o segundo ponto baixo. De novo, vamos fazer o terceiro. Introduziu a agulha dentro do anel mágico, laçou o fio, puxou, ficando com 2 alças na agulha. Lacei o fio, passei por dentro das 2 alças. Então, estamos aqui com 3 pontos baixos, precisamos de 10. Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos ir fechando já o anel mágico, ó, pra gente entender como ele tá ficando, tá? 8, 9, 10, tá? Esse fio, ele fica 10. Vamos ver aqui quantos pontos tem mesmo. Vamos puxar o fio, ó, esse fio que tá aqui solto, que a gente vai puxar o anel mágico pra ele fechar, ó. Ele vai formando. Vamos puxar o fio para deixar ele separado e vamos contar. Então, aqui,
Esse aqui já é o primeiro ponto baixo, que foi o que a gente fechou o anel mágico, tá? Então, aqui temos um que forma essa trancinha aqui, ó. Então, aqui é a segunda trancinha, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o que a gente vai encerrar. Então, eu vou puxar um pouquinho esse fio. Vou deixar ele aqui, essa alça. Vou pegar a agulha. No segundo ponto baixo, que esse aqui é o primeiro, ó. No segundo ponto baixo, vou introduzir a agulha de trás pra frente. De trás do trabalho pra frente. Vou laçar o fio, ó. Puxei ele pra trás. Ele vai ficar assim. Vou puxar aqui mais o fio pra fechar o anel mágico. Então, ele ficou assim. Notem que só ele tem uma alcinha só, que esse é o fio que a gente puxou a laçada, tá? Eu vou trabalhar dentro dele. Eu vou introduzir a agulha dentro dele. Vou pegar o fio que tá aqui atrás, que formou essa alça, né? Puxar aqui um pouquinho. Vou laçar, ele vai ficar assim, ó, tá? Vou laçar o fio, vou passar por dentro dessas duas alças, ó. E agora, vou fazer o primeiro ponto baixo. Lacei o fio, passei por dentro. Eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base, que é o quê? Cada alcinha dessa daqui a gente considera como ponto de base. Então, eu vou trabalhar, ó, sempre dentro das alcinhas, tá? Ó, aqui também, ó. Dentro da alcinha, então cada um desse aqui é um ponto de base. Dentro dele, iremos trabalhar 2 pontos baixos. Então, fiz o primeiro ponto baixo, então dentro do mesmo buraquinho eu vou fazer mais um. Introduzi, puxei, ficando duas alças na agulha, lacei o fio, passei por dentro. Esse daqui é para aumentar a carreira, tá? Então, vamos pro próximo ponto. Já fizemos 2 dentro do ponto de base, vamos aqui pro próximo, ó. Conseguem visualizar aqui, né, ó. As alcinhas, passo a agulha por dentro das alcinhas, ó. Puxei o fio que tá vindo do rolo, ficando com 2 alças na agulha. Lacei o fio, passo por dentro das 2 alças. Novamente, dentro do mesmo ponto de base, vou fazer aqui mais um ponto. Então, iremos trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. Se a gente esticar, a gente consegue ver aqui os buraquinhos, ó. Que a gente vai trabalhar, ó. Então, aqui é o próximo. Fazer 2 pontos de base. Então, nós vamos ficar com 20 pontos nessa carreira, tá? Então, vamos seguir fazendo aqui os pontos baixos, tá? Então, cada buraquinho, a gente vai trabalhando o ponto. Aqui, 2. Puxar o fio. Vamos finalizar aqui já, ó. 2, chegamos no nosso último ponto de base, vamos fazer os 2. E ele vai ficar assim, tá? Esse fio aqui é o fio que a gente puxa pra fechar o anel mágico e ele vai ficar assim. Agora, nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo em cima de cada ponto de base para ele dar uma altura. Então, nessas 2 alcinhas aqui, vou introduzir a agulha. Lacei o fio e já puxei para dentro dessa alcinha, tá? Então, eu não tenho aí que laçar o fio ficando com 2 fios na agulha, laçar o fio de novo e passar por dentro, que é o ponto baixo. No caso aqui, a gente já passa ele por dentro, ó, das 2 alcinhas aqui, ó. Ele vai ficando mais grossinho, tá? Pra quem precisar, pode marcar também, tá? Pode pegar aí um marcador, pra quem precisar, ó, geralmente o início, né? Vamos lembrar aqui de onde a gente iniciou. Então, iniciamos aqui, ó. Tá? Então, vamos aqui colocar só um marcador. Pra quem precisar, coloca um marcadorzinho pra saber que aqui é o final, tá bom? No caso, eu não vou usar o marcador.
Então, de novo, vamos fazer aqui o ponto baixíssimo, formando a estrutura da base, que aí ele vai ficando mais grossinho. Então, vamos aqui, ó, ponto baixíssimo, que serão 20 pontos baixíssimos, tá? Aqui, puxei, 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 vamos até o final. Notem que ele vai ficando mais grosso, ó. Né? Ele vai dando aqui uma base mais grossa pro cachepô. Estamos chegando aqui no final. Tá? Esse aqui é o último, pode ver ó, que ele tá sozinho aqui, ó. Ó, desculpem, esse aqui é o último, ó. Porque esse aqui já tem a trancinha na sequência, tá vendo, ó? Sequência já tem a trancinha, esse aqui não tem. Então, esse é o último, ó. Porque esse aqui já começou as trancinhas, ó. Então, vou introduzir nele, puxei, tá? Então, agora a gente vai fazer o encerramento. Vamos pegar a nossa agulha, vamos cortar o fio. Vou puxar esse fio aqui todo pra fora. Agora, a gente vai fazer o acabamento invisível. Nesse primeiro, a gente tá com o fio por dentro dessas duas alcinhas. A gente vai vir aqui no segundo, ó. Porque o nosso fio tá aqui, nesse, né? Nós iremos vir aqui, nesse segundo aqui, ó. Vamos introduzir nas duas alcinhas a agulha. Vamos pegar o fio e vamos passar ele pra baixo. Ele vai formar quase que uma alcinha aqui, ó. Né? Ele forma uma alcinha, então a gente precisa completar para formar a trança. Então, venho aqui por trás, eu vou ter que sair com a agulha aqui, ó. Aqui tem dois fios, tá vendo? Eu vou sair com a agulha aqui no meio, ó. Então, de trás pra frente, vou introduzindo a agulha aqui, ó, até sair aqui nessa primeira alcinha só. Vou pegar o fio e vou puxar ele todo pra trás. Opa, soltou aqui, deixa eu voltar. Peguei o fio, joguei ele todo pra trás, ó. Aqui ele vai dar esse acabamento, ó, perfeitinho, formando aqui as alcinhas, tá? Aqui atrás, pra ficar com o acabamento perfeito, gente, tá vendo que aqui ele tem um buraquinho, ó. Se a gente for ver toda a sequência tá de trancinha, ó. A gente vai ajeitando pra ficar bonitinho, tá? Mas toda a sequência de trancinha, ó. Só aqui que ele tá com esse buraco. Vamos eliminar esse buraco. Então, o fio, ele tá aqui no meio dessas duas alcinhas. Eu vou tirar esse fio daqui. Vou deixar aquele ali no meio da alcinha. Venho nesses dois fios aqui, ó, nessa trancinha. Vou introduzir a agulha nas duas. E vou pegar o fio e vou passar aqui por dentro, ó. Tá? Ele vai quase que formar uma alcinha, ó. E agora, eu vou voltar esse fio pra dentro desse buraquinho aqui, ó. Então, venho aqui, ó, já por dentro dessa alça que tem aqui atrás, ó. Que aí a gente já vem escondendo o fio e no meio desse aqui, ó. Peguei o fio, passei aqui por dentro. Dessa forma, ele vai formar, ó, a trancinha pra ficar igual à base do cachepô, tá? Então, essa aqui é a base do cachepô. A gente ajeita. Tá? Eu vou cortar os fios aqui e já volto. Aqui no caso, ó, nós temos que esconder esses fios agora, tá? Então, ó, ficou assim. A gente pode tanto esconder ele com a própria agulha. Então, a gente vem aqui procurando os fios, ó, pra esconder ele. Ou a gente pode pegar uma agulha de tapeçaria, que é assim, a gente introduz o fio e vamos escondendo o fio com a agulha. Eu acho esse modo do fio com essa agulha de tapeçaria, ele esconde melhor, tá? Vamos ver, achar aqui um lugar que ele consiga passar legalzinho. Tá? Então, a gente passa aqui. A gente vai escondendo esse fio. Então, eu vou esconder os dois fios e a gente já continua. O fio já mais ou menos escondido, ó, já cortei, ele tá aqui, depois a gente faz o acabamento bonitinho, tá?
só esconder, pode costurar também com linha de costura normal. E agora nós vamos subir o cachepô, vamos fazer a base do cachepô, tá? Isso daqui, gente, se você aumentar, você pode usar ele para porta-copo também. Ele pode ficar maiorzinho, você vai aumentando as carreiras. Ele pode usar para porta-copo, pode fazer para colocar prato também na mesa, enfim. Nós vamos trabalhar agora para subir o cachepô do lado avesso. Essa é a parte da frente. Como eu sei que é a frente? Porque a trancinha tá virada para mim, ó. Esse detalhe da trancinha, tá? Então, nós vamos trabalhar o avesso. No avesso, nós vamos trabalhar essas alças aqui, ó. Então, vamos pegar o fio, ó, outro fio de malha, eu troquei de cor. Vou introduzir a agulha nessas duas alças, ó, são duas alças que tem aqui. Vou pegar o fio, lembrando de sempre deixar um pouquinho pra gente esconder depois, tá? Então, peguei o fio aqui, vou dar uma laçada no fio que eu vou trabalhar, passei por dentro da alça, formando o primeiro ponto baixo. Venho na segunda alcinha, ó, aqui as duas alças. Ó. Tá vendo? Vim aqui nas duas alças. Lacei o fio, ficando com duas alças na agulha, passo por dentro dos dois, tá? Esse aqui é o que a gente vai trabalhar para subir a base, ó. Então, nós vamos fazer isso até o final. Ficou dois, lacei, passei por dentro dos dois, de novo, ó. Introduzi o fio aqui nas duas alcinhas, puxei, ficou dois, passei por dentro dos dois, tá? Isso aqui a gente vai fazer até o final, tá? Não tem erro, ó. Puxou, dois, passou por dentro dos dois. Tá? Eu vou chegar lá no final com ele pronto, ó, tá? Ele vai ficando assim. E já voltando. Chegamos aqui, ó, no nosso último ponto, tá? Ele já vai subindo, ó, vocês podem notar que ele vai subindo já. Então, cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer o último ponto. Vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz pra fechar o círculo, a base. Vou puxar o fio. Notem que temos a primeira alcinha aqui, que é do primeiro ponto, nós vamos na segunda. De trás pra frente, a agulha, vou introduzir nas duas alcinhas, ó. Vou pegar o fio, que eu deixei separado aqui, ó, e vou passar ele para trás do trabalho. Novamente, vai ficar a alcinha dele aqui, ó, desse fio vai ficar aqui, a gente vai trabalhar com a agulha aqui dentro. Então, vou introduzir a agulha aqui, ó, ficou esse fio, introduzir, e introduzir na laçada que tá aqui atrás. Vou puxar, posso puxar o fio, ó, pra ele ir ajeitando, tá? Pra ficar do tamanho certinho. Tá bem, ó, a gente vai ajeitando aqui. E aí, ficamos com as duas alças na agulha. Vou laçar o fio, passar por dentro dos dois. E vou fazer o nosso primeiro ponto alto. Ponto baixo, desculpa, nosso primeiro ponto baixo. Então, vamos trabalhar aqui, ó, o ponto baixo de novo em cada pontinho de base, ó. Então, vim aqui, ó, dar uma esticadinha que consigo visualizar. Tem as duas alças aqui, vou trabalhar sempre nesse vãozinho aqui, ó, de cada ponto, tá? Se tiver dificuldade de enxergar, é só esticar que você consegue visualizar os buraquinhos, ó. Então, vim de novo aqui, próximo ponto, subi, fiquei com dois, lacei, passei por dentro dos dois. Próximo, introduzindo ponto de base, fiquei com duas alças na agulha, lacei, passei por dentro dos dois. Vamos fazer isso até o final. Já venho com vocês pro final. Vamos fazer aqui, ó, o último ponto, ó, último ponto aqui. Puxei e vou fazer aquele fechamento de novo, ó. Deixei o fio, vim aqui, esse é o primeiro pontinho, vim no segundo com a agulha de trás pra frente, passei por dentro das duas alças, ó. Peguei o fio, puxei, passei pra trás. Tá vendo? Esse é o fio que a gente vai introduzir a agulha de novo, tá?
Nós vamos fazer isso só mais uma vez, que a gente vai subir apenas 3 carreiras, ó. Então, temos a primeira carreira, aqui, segunda carreira e vamos subir mais um, tá? Então, aqui dentro desse fio que a gente puxou pra trás, introduzo a agulha, pego a laçadinha que está aqui, puxei o fio, ó, lacei, passei por dentro dos dois, subi, fiz o primeiro ponto baixo. E aí, novamente, vou trabalhando o ponto baixo em cada ponto de base, tá? Introduzi, puxei, ficou 2, passei por dentro dos dois. E aí, vai até o final, tá bom? Então, a gente já vai encerrar aqui. Vamos chegar aqui, ó, no último, ó, fazer o último ponto baixo, né, ó, aqui. E agora, a gente vai finalizar o cachepô com um ponto baixíssimo. Então, venho aqui já no primeiro pontinho, ó, de base, introduzir, quer dizer, esse aqui seria o segundo, né? A gente consegue visualizar o primeiro aqui, ó, tá? Então, a gente vem no segundo, laço o fio, vamos fazer o ponto baixíssimo. Passei por dentro, que foi a finalização que nós fizemos na base do cachepô também, ó. Tá? Lacei o fio, passei por dentro dessas duas alças e já passei por dentro da alça que tá na agulha, ó. Então, venho até o final, para ele vai dar uma base mais bonitinha pro cachepô, tá? Então, aqui, ó, peguei o fio, passei por dentro, tá? Então, vamos fazer isso até o final, ó. Vem aqui, peguei o fio, passei por dentro, tá? Já cheguei aqui no final, já fiz meu último ponto, pode ver que ele fica mais grossinho aqui, ó, né, a alça, aqui, ó, ela fica mais grossa. Então, vamos cortar o fio, puxei o fio, vamos fazer aquele fechamento invisível de novo, tá? Venho aqui, ó, por dentro das duas alças, pulei um, vem por dentro das segundas alças. Ó, vai ficar com uma alcinha aqui, vem aqui por trás, passei só em uma, ó, vai sair no meio dessas duas alças, lacei o fio, puxei pra trás, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Aí, não dá pra saber onde é o começo, onde é o fim do trabalho. A gente pode depois virar o trabalho, ó, e esconder esses fios, tá? Então, esses fios depois vamos trabalhar escondendo ele, que é com a agulha de crochê ou agulha de tapeçaria. Mas, então, aqui nós temos o nosso cachepô, ó, ele já formou, tá bem? Aqui já dá pra usar, já dá pra dar de presente, colocar coisinhas. Agora, nós iremos fazer a orelha. A orelhinha eu vou usar uma outra cor, ó, vou usar a cor do ponto, que foi da base, tá? Aqui a cor da base. Então, nós vamos ver aqui onde ficou melhorzinho o cachepô, que será a parte da frente. Vamos pegar o fio. Vamos usar só as duas alcinhas de trás, ó. Aqui tem essas alcinhas da frente que ela vai ficar, ó, pra ficar um detalhe. Então, nessas duas alcinhas aqui de trás, ó, introduzi a agulha, ó. Que essas alcinhas de cima. Peguei o fio. E vou subir aqui 6 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou voltar aqui, tem essa primeira correntinha que tá saindo o fio, que tá na minha agulha. Vem aqui no segundo, ó. Esse primeiro aqui vai ficar. Eu venho aqui no segundo, introduzi a agulha e vou fazer um ponto baixo. Ó, ponto baixo é aquele que fica com duas alças na agulha, lacei e passei por dentro dessas duas. Agora, eu vou fazer um ponto meio alto. Então, ó, a gente usou essa alcinha, iremos usar essa aqui agora, ó, essa aqui. Lacei o fio, passei por dentro da alça, puxando o fio e ficando com 3 alças na agulha. Vou laçar o fio de novo e vou passar por dentro dos 3, tá? Esse é o ponto meio alto. Agora, iremos fazer o ponto alto, que é esse aqui, ó. Outra alcinha
que nós fizemos aí, né? Das correntinhas. Lacei o fio, passei por dentro da alcinha da correntinha, ficando com 3 alças na agulha. Vou laçar o fio, vou passar só por dentro de 2. Vou ficar com 2 alças na agulha de novo, lacei, passei por dentro das 2, formando o ponto alto. E agora eu volto diminuindo o trabalho, então, vou fazer o ponto meio alto. Tem a outra alcinha, ó, seguindo as alcinhas aqui, ó, das correntinhas. Estamos na penúltima. Introduzi, ó, lacei o fio, passei por dentro da alcinha, puxando, ficando com 3. Agora, eu vou fazer o ponto meio alto, laçar e passar por dentro dos 2. E agora, eu vou fazer o ponto baixo nessa última alcinha das nossas correntinhas. Ficou 2, passei por dentro das 2. Aqui, ele já vai formando a orelhinha, ó. Venho no mesmo ponto de base, que é onde eu iniciei aqui a orelhinha. Venho nele e faço um ponto baixíssimo, ó. Puxei e puxei. Venho no segundo ponto, ó. Aqui para o próximo ponto de base, venho aqui, eu passo por dentro das 2 alcinhas aqui, vou fazer outro ponto baixíssimo, ó. Puxei, puxei. Ele vai ficar assim pra gente poder fazer agora a segunda orelhinha. Então, vou subir aqui 6 correntinhas, a gente vai fazer essa mesma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui de novo, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou voltar, essa correntinha é o que tá o fio, ó, então não vou usar ele, eu vou vir no próximo. Vou fazer o ponto baixo, introduzi, passou, ficou 2, lacei. Vou fazer o ponto meio alto na próxima, ó, que é essa daqui, ó. Lacei o fio, introduzi, puxei, ficou 3. Lacei o fio, passei por dentro dos 3. Agora, eu vou fazer o ponto alto. Lacei o fio, introduzi no próximo ponto das correntinhas, ficou 3. Passo por dentro de 2, vai ficar 2, passo por dentro das 2. Ó, que beleza. Agora, eu vou fazer o ponto meio alto, que eu vou diminuindo. Lacei o fio, passei por dentro da alcinha da nossa correntinha, ficou 3. Passei por dentro dos 3. E agora, eu vou fazer o ponto baixo, na última. Ficou 2, lacei e passo por dentro dos 2. Agora, venho no mesmo ponto de base, que foi o ponto que eu iniciei a segunda orelhinha, ó. Primeira orelhinha tá aqui. Aqui onde eu comecei a segunda, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Eu já posso até vir e cortar o fio, ó. Cortei o fio, lacei esse fio, vou fazer o ponto baixíssimo, ó. Passei por dentro. Tá? Aqui, ó. Ele vai ficar assim. Depois a gente dá uma ajeitadinha, ele já fica, ó. Aí, esse fio que sobrou, eu venho aqui com a agulha por trás do trabalho, venho aqui no ponto, ó. A linha tá saindo daqui, né? Esse é o ponto de base, ó. Venho aqui nele, ó. Vendo? Laço o fio e passo ele pra trás. Que aí, depois, a gente esconde esse fio. Então, aqui já formou a orelhinha, ó, do nosso cachepô, tá? Depois, novamente, como eu disse, você pode virar o trabalho e vir escondendo esses fios, tá? Eu vou só jogar ele aqui, ó, pra dentro, pra dar melhor visualização, ó. Joguei ele pra cá e esse aqui é a mesma coisa. Vou jogar ele pra cá. Tá? Então, aqui ficou o cachepô. Agora, pra quem quiser, pode deixar ele assim, ó. Dessa cor, ele já fica uma gracinha, ó. E pra quem quiser, a gente pode fazer o contorno da orelhinha, ó. Que a gente vai fazer só no ponto baixíssimo, tá? Vou mostrar agora como que é. Então, vamos pegar o fio de outra cor, no caso, eu vou usar esse aqui. Venho no primeiro ponto de base, que é onde eu introduzi a minha agulha pra iniciar a primeira orelhinha, eu vou vir nele mesmo, ó, tá? Vou pegar o fio, aqui, vou puxar pra frente. Lembrando de sempre deixar o fio aqui pra esconder, tá?
E agora, eu vou fazer o ponto baixíssimo em cada uma. Então, tá vendo essa alcinha aqui, ó? Primeira, já venho aqui, já puxo e já puxo, que é o ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima correntinha, ó. Tá vendo, ó? Na próxima alcinha aqui, ó. Puxei, puxei. De novo, venho aqui na próxima, ó, alcinha. Puxei, puxei, de novo. Notem que ele tem duas alças aqui, ó. Você pode fazer tanto na de trás, desde que faça do começo ao fim, tá? Eu, no caso, tô fazendo com a primeira, ó. Mas tanto faz, pode fazer tanto a primeira quanto a segunda. Então, a gente vai contornar a orelhinha, ó. Com ponto baixíssimo em todas essas alcinhas que nós já fizemos, ó. Então, aqui eu vou pegar a primeira, pode ver que tem duas. Como eu trabalhei aqui a primeira, então aqui eu vou trabalhar a primeira também, ó. Tá? Poderia trabalhar na segunda também, não tem problema. Puxei, puxei. E aí, eu vou fazer o mesmo fechamento. Vou vir aqui no ponto. Faço o último aqui, tá vendo? Ó, tem o último. Vim no primeiro ponto de base, que é onde a gente iniciou, ó, nossa orelhinha. Venho aqui, introduzo o fio, puxo aqui por trás e faço o ponto baixíssimo. Venho no segundo ponto, que é onde começou aqui, ó, a segunda orelhinha, introduzo a agulha, puxei o fio e vou fazer o ponto baixíssimo de novo, ó. E agora, venho contornando a orelhinha aqui, ó. Então, já venho aqui no primeiro ponto, ó. Primeira alcinha, né? Puxei, puxei. E vou subindo de novo, ó, com ponto baixíssimo, contornando a orelhinha, tá? Então, vamos finalizar aqui. Mais esse fio. Que venho contornando a orelhinha, ó. Puxei, puxei. Mais uma alcinha. A de cima aqui, ó. Peguei aqui a primeira. Tá? Então, vou contornando ela até chegar no final. Vou chegar, faço a última aqui. E já posso cortar o fio, ó, corto o fio mais longuinho, ó. Introduzir aqui no furinho onde eu comecei a segunda orelhinha, puxei o fio e faço o ponto baixíssimo. Tá? E aqui ele vai formar a nossa orelhinha. Venho, ó, pode ver que tem até um furo aqui, ó. Vem ali por trás, ó. Então, onde a gente começou a segunda orelhinha, lacei e joguei o fio pra trás. Os fios sempre vão pra trás, tá? Pra depois a gente poder esconder. Então, ele fica com esse acabamento, ó. Tá? E aqui temos o nosso coelhinho cachepô. Depois a gente pode virar o trabalho, como eu disse, ó. E a gente vem escondendo os fios, tá? E agora a gente vai fazer só os acabamentos, que é... Nós vamos pegar a nossa colinha, tá? E a gente passa a colinha aqui pra poder colocar o olhinho, tá? No caso aqui eu não vou fazer a cola, tá? Mas aqui tem um olhinho, pode ser grande, pequeno, ó. Tá? Então, vem com a cola, cola tudo, colo os dois olhinhos aqui na frente e venho com o pomponzinho e colo aqui atrás. Tá? E aí, ele vai ficar o nosso cachepôzinho. Esse olhinho, ele é maior, ó. E aqui está o nosso cachepô de Páscoa. Mon Amadá Atelier.